Bem-vindos. O material que a gente tem em mãos hoje, olha, parece um roteiro de série sobre poder, sobre traição. É o capítulo 16 do primeiro livro de Reis. É um capítulo intenso. Demais. O cenário é o antigo reino de Israel. Mas assim, esquece qualquer ideia de estabilidade. O que a gente tem aqui é um carrossel de violência. Em poucas décadas, é uma sucessão vertiginosa de reis, conspiração, assassinato. Até guerra civil. Até guerra civil. É o caos absoluto. Mas é um caos que tem um método, por assim dizer. A velocidade com que os governantes sobem e caem é de tirar o fôlego, né? Cada um parece que aprende a lição errada com seu predecessor. Focam só em tomar o poder e não em como manter. Exato. E a nossa missão aqui é entender como essa espiral de poder e sangue preparou o terreno para um dos reinados mais infames e, paradoxalmente, mais transformadores da história de Israel, o do rei Acabe. Vamos mergulhar nessas profecias que se cumprem de um jeito assustador, nas traições, no meio de festas e nas decisões políticas que, bom, definiram o futuro da nação. E o que é fascinante nesse capítulo é que ele funciona como um estudo de caso, sabe? Sobre causa e consequência. O autor não está só dando pra gente uma lista de reis. Ele está construindo um argumento teológico. Tem um padrão ali. Tem um padrão claríssimo que ele quer que a gente perceba. As ações dos líderes, a fidelidade ou infidelidade deles, têm consequências diretas e muitas vezes devastadoras para todo o povo. As notas de estudo que a gente tem vão ajudar a conectar esses pontos. Tudo bem. Vamos começar no meio da ação. Rei Baasa já está no trono e é bom lembrar, ele não chegou lá de um jeito muito tranquilo, né? Não mesmo. Ele exterminou a dinastia anterior, a de Jeroboão, para assumir o poder. E agora o profeta Jeú aparece com uma mensagem que deve ter dado um calafrio no Baasa. Um calafrio e uma sensação de déjà vu, com certeza. A profecia que o Jeú entrega é uma imagem espelhada da maldição que caiu na dinastia anterior. O texto em 1 Reis 16:4 é: nossa, é brutalmente explícito. É pesado. Quem morrer da casa de Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. É uma sentença de desonra total. Não ter um sepultamento adequado era uma das piores humilhações que se podia imaginar naquela cultura. É uma imagem que o autor usa como um eco, né? Quase uma assinatura da maldição divina. O padrão é assustadoramente claro desde o início. E a execução dessa sentença não demora. Não demora nada. Baasa morre e seu filho Elá assume. Mas o reinado dele é uma nota de rodapé. 2 anos. E a forma como ele cai é quase cômica, se não fosse trágica. É uma queda vergonhosa. O texto faz questão de dizer que Elá foi assassinado pelo comandante deles, Inri, enquanto ele estava bebendo e embriagando-se em casa de Arsa. Nossa. Ele foi pego no auge da vulnerabilidade, sabe? Completamente alheio à conspiração. E as notas de estudo ressaltam um detalhe crucial. O Zinri não era um soldado qualquer. Ele era o comandante de metade dos carros de guerra. Sei, uma figura importante. Uma figura de altíssima patente, um homem do círculo íntimo do rei. Foi um golpe de dentro, no momento mais oportuno possível. Um golpe de Estado clássico. E parece que o Zinri aprendeu com os predecessores. Se vai tomar o poder, não deixe ninguém para trás para se vingar. Ele é brutalmente eficiente, né? Extremamente. Assim que ele assume o trono, ele age para consolidar o poder da forma mais radical que existe. Os versículos 11 e 12 descrevem uma limpeza completa. Ele mata todo mundo. Exato, ele exterminou toda a casa de Baasa, não deixou nenhum parente ou amigo vivo. E o texto bíblico conecta essa carnificina diretamente ao cumprimento da palavra do profeta Jeú, deixando claro para o leitor que aquilo não era só política, era o juízo divino em ação. Toda essa eficiência, toda essa crueldade para garantir o trono. E quanto tempo ele realmente fica lá? 7 dias. 7 dias? Eu não consigo nem decidir o que jantar em 7 dias e o cara conseguiu tomar um reino e perdê-lo. É o reinado mais curto da história de Israel, certo? É o mais curto. E a velocidade com que tudo desmorona para ele é impressionante. Impressionante. E revela onde o verdadeiro poder estava. O Zinri podia ter o palácio, na capital, Tirzá, mas ele não tinha o exército.
E o exército estava longe, acampado em Gibeton, lutando contra os filisteus. Quando a notícia do golpe chega no acampamento, a reação é imediata. Eles não perdem tempo discutindo. Ali mesmo, no campo de batalha, eles proclamam o comandante-chefe deles, Onri, como o novo rei. Então o poder real estava com as tropas, não com o conspirador no trono. A lealdade dos generais valia mais que a coroa. Exatamente. E a cena seguinte é quase cinematográfica. Onri, agora aclamado rei pelo exército, simplesmente levanta acampamento e marcha com todas as suas tropas para a capital. Direto para cima dele. Isso. Ele cerca a cidade de Tirza e o Zinri, o rei de 7 dias, se vê encurralado. Ele percebe que o jogo acabou. E o fim dele é tão dramático quanto o reinado foi curto. Sem dúvida. O versículo 18 descreve que ele se retira para o alto do Palácio Real, a cidadela, a parte mais fortificada, e ateia fogo ao palácio sobre si mesmo. Nossa. Ele prefere morrer nas chamas do poder que ele usurpou do que ser capturado por Onri. Um fim espetacular e violento para um reinado insignificante. E a gente pensa que com a morte do usurpador a crise acabaria, mas a situação só piora. Pois é. Porque a morte do Zinri só cria um novo vácuo de poder. O país se racha ao meio. O texto diz que metade do povo passa a seguir um homem chamado Tibni, enquanto a outra metade apoia o Onri, o general. Aí vira uma guerra civil. Exato. Uma guerra civil que, segundo as cronologias, durou uns 4, 5 anos. Uma nação lutando contra si mesma para decidir quem seria o próximo rei. Essa guerra sangrenta termina com a vitória de Onri. O texto é bem direto, né? O povo que seguia Onri prevaleceu e o Tibni morreu. Então, finalmente, depois de toda essa turbulência, Onri se consolida. Finalmente. Ele reina por 12 anos e toma uma decisão que vai mudar a geografia e a política de Israel para sempre. Ele decide construir uma nova capital do zero. Isso mesmo, o versículo 24 conta que ele comprou um monte de um homem chamado Semeir e ali construiu a cidade de Samaria. Construir uma nova capital parece um projeto de vaidade gigantesco. Um rei querendo botar um nome no mapa. Mas eu imagino que, no meio de toda essa instabilidade, lealdades tribais divididas, tinha uma lógica brutalmente pragmática por trás disso, certo? Exatamente. Não era só vaidade, era uma jogada de mestre em consolidação de poder. Você tocou no ponto central, as lealdades tribais. Capitais anteriores, como Tirza, tinham suas próprias histórias, suas próprias famílias poderosas. Samaria era uma lousa em branco. Era a cidade de Onri, um centro de poder pessoal e dinástico, leal só a ele e à sua casa, livre de qualquer amarra do passado. Entendi. E, além disso, a localização era uma fortaleza natural, um monte isolado fácil de defender. É fascinante. Ele literalmente construiu a própria base de poder. O texto bíblico, no entanto, passa por ele bem rápido, focando mais nos pecados. Mas ele foi um personagem muito maior no cenário internacional, não foi? Muito maior. E aqui as notas de estudo, baseadas na arqueologia e em registros externos, nos dão uma perspectiva que o texto bíblico deliberadamente omite. Como assim? Em registros de outras nações, como a poderosa Síria, o reino de Israel passou a ser conhecido como a Casa de Onri por mais de um século. Espera aí, mesmo muito tempo depois da dinastia dele ter acabado? Exatamente. Mesmo depois, isso é incrível. Nossa! Então os inimigos e vizinhos de Israel conheciam o reino pelo nome de Onri por mais de 100 anos. Que ironia fascinante. O autor bíblico dedica pouquíssimos versos a ele e a maioria é para condená-lo, que o mundo inteiro via era secundário comparado ao fracasso espiritual dele. Essa é a chave. Para o autor bíblico, a medida de um rei não é o PIB dele ou o tamanho do exército, mas a fidelidade à aliança com Deus. E nisso, Onri falhou. Mas, do ponto de vista geopolítico, ele foi um gigante. Estabeleceu alianças cruciais, especialmente com os fenícios de Sidom. Uma potência comercial. Exato. E essa aliança traria prosperidade, mas seria selada de uma forma que desencadearia a maior crise religiosa da história de Israel. E essa aliança nos leva diretamente ao filho e sucessor dele, Acabe. Onri morre
e Acabe sobe ao trono. E o veredito do texto bíblico sobre ele é um dos mais duros que eu já li. É pesadíssimo. O versículo 30 diz: Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Mais do que todos. Considerando a lista de antecessores, isso é muita coisa. É uma afirmação chocante. O autor está estabelecendo um novo patamar de maldade. Ele está dizendo: vocês achavam que os outros eram ruins? Preparem-se. E o texto explica o porquê. Não bastava ele continuar com os pecados de Jeroboão, a adoração dos bezerros de ouro, que já era grave. Ele foi muito além. Muito além. Ele se casou com Jezabel, filha do rei dos Sidônios, e por influência dela começou a servir e adorar o deus dela, Baal. E aqui a gente precisa entender a profundidade dessa decisão. As notas de estudo são cruciais. Este não foi só um casamento político para selar a aliança que o pai dele tinha iniciado. Tinha mais coisa aí. Jezabel não era uma princesa estrangeira qualquer que ia adotar os costumes locais. Ela era uma missionária da fé dela. O pai dela, Etibal, não era só rei, ele também era sacerdote da deusa Astarote. A religião estava no centro da identidade dela. Então ela não veio só para ser rainha, ela veio com uma agenda religiosa clara. Precisamente, e Acabe não apenas permitiu, ele promoveu ativamente essa agenda. Ele institucionalizou o culto a Baal. Como assim institucionalizou? Ele usou o poder e os recursos do Estado para construir um templo e um altar para Baal na nova e poderosa capital, Samaria. O versículo 33 ainda acrescenta que ele ergueu um poste ídolo para a deusa Aserá, consorte de Baal. Isso representa uma mudança sísmica. Em que sentido é tão diferente do que os outros reis fizeram? Idolatria não era o problema desde o início. É uma questão de grau e de natureza. Até então, o pecado principal do Reino do Norte era o sincretismo, uma forma corrompida de adorar o Deus de Israel, Yahweh, através de imagens proibidas como os bezerros de ouro. Era uma heresia. Era uma heresia, mas ainda dentro de um contexto de adoração ao Deus de Israel. O que Acabe faz é diferente. Ele introduz oficialmente um Deus rival, com patrocínio do Estado, no coração do reino. Entendi. É a adoração de uma divindade estrangeira com toda a infraestrutura estatal para apoiá-la. É uma afronta direta e pública ao primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Entendido. É uma declaração de guerra espiritual. O capítulo está quase no fim, e ele termina com uma nota que, à primeira vista, parece totalmente aleatória, quase um apêndice. Parece, né? Nos dias de Acabe, um homem chamado Hiel, de Betel, reconstrói a cidade de Jericó. E o texto relata uma tragédia familiar terrível associada a essa reconstrução. O versículo 34 diz: Ao preço de Abirão, seu primogênito, afundou, e ao preço de Segube, seu último, pôs as suas portas. E o autor lembra que isso cumpre uma maldição antiga de Josué. Certo, mas qual é a conexão disso com Acabe e Jezabel? Por que o autor decide fechar o capítulo com essa história que parece tão desconectada? É uma escolha editorial absolutamente brilhante. Como a nota de estudo explica, esse evento não é aleatório. Ele funciona como um poderoso comentário simbólico sobre toda a era de Acabe. Reconstruir Jericó, uma cidade que estava sob uma maldição divina explícita, era um ato de desafio aberto contra a palavra de Deus. Era o equivalente a dizer: a maldição de Deus não importa, nós faremos o que quisermos. O microcosmo da atitude do próprio Acabe com o culto a Baal. Exatamente. A morte trágica dos filhos de Hiel, seja por acidentes terríveis durante a construção ou, como algumas interpretações sugerem, por um ato desesperado de sacrifício humano para tentar aplacar a maldição. Nossa! Isso ilustra o profundo declínio espiritual e o desrespeito absoluto pela palavra de Deus que caracterizavam a nação sob Acabe. É a maneira do autor de fechar o capítulo mostrando o fundo do poço que Israel tinha atingido. Um final sombrio que serve como uma preparação perfeita para o que vem a seguir, o confronto inevitável. Perfeitamente. Esse episódio da reconstrução de Jericó estabelece o cenário para o choque de titãs que virá no capítulo seguinte.
o surgimento do profeta Elias, que vai confrontar diretamente o poder de Acabe, Jezabel e os profetas de Baal. A mesa está posta para a batalha. Então, o que essa análise nos mostra? Recapitulando, a gente viu um ciclo vicioso de poder de traição, onde cada rei parece pior que o anterior. A instabilidade abriu caminho para uma dinastia poderosa, a de Onre, que trouxe força e reconhecimento internacional. Mas que, com seu filho Acabe, mergulhou a nação na mais profunda crise espiritual de sua história, ao oficializar a adoração a um deus estrangeiro. E a história da reconstrução amaldiçoada de Jericó funciona como esse símbolo final, um instantâneo da rebelião nacional que estava em curso. E é uma trajetória descendente, clara e aterrorizante. E talvez o pensamento final para a reflexão seja este. O capítulo detalha vividamente como alianças políticas que na superfície podem parecer pragmáticas e inteligentes podem ter custos espirituais e culturais devastadores, como o casamento de Acabe e Jezabel. Exato. Do ponto de vista geopolítico, foi uma jogada astuta para solidificar a aliança de Onre com os fenícios. Trouxe comércio, tecnologia, segurança. Mas importou um conflito que Israel não estava preparado para enfrentar. Importou um conflito ideológico e religioso que quase apagou a identidade de Israel como povo de Yahweh. E isso levanta uma questão atemporal que ecoa muito além da história antiga, né? Com certeza. Até que ponto os benefícios percebidos de uma aliança, seja ela política, comercial ou pessoal, justificam o comprometimento de valores e crenças fundamentais? A narrativa de 1 Reis 16 sugere que, para o antigo Israel, esse compromisso não foi uma solução inteligente, foi o início da sua ruína.